Boa tarde a todos que nos seguem aqui no Facebook e no Instagram. Hoje vamos falar de diversidade dos vinhos DOP Douro. Quando falamos da diversidade, temos aqui um tema bastante abrangente, mas convém recordar um pouco como é que surgiram, de facto, os vinhos com denominação de origem Douro. A notoriedade do Douro, da região, esteve sempre ligada à excelência do vinho do Porto. Os chamados vinhos de consumo ou vinhos de pasto que existiam eram considerados produtos menores e na região não existia a regulamentação de denominação de origem Douro, que foi criada em 1982. A história do Douro só tem, em boa verdade, algo para contar a partir dos anos 90, quando começaram a chegar ao mercado os vinhos das empresas de vinho do Porto que resolveram verificar para Douro as uvas que não tinham direito a benefício. Viviam-se nessa altura a momentos de grande entusiasmo por dois motivos. Primeiro, a renovação dos vinhedos, patrocinada na altura pelo Banco Mundial, onde se plantaram mais de 2.500 hectares, mas também uma renovação das gerações, com os jovens enólogos saídos da UTAD. Digamos que este arranque dos vinhos com denominação de origem Douro foi de alguma forma entusiástico e continua nos dias de hoje espalhando por todos os tipos de vinho, dos brancos aos rosés, dos colheita tardia aos espumantes, que vamos falar hoje. Eu diria mesmo que é uma história de movimento de uma região que se renova. Manel, queres comentar? Queres abrir as hostilidades? Sim, boa tarde a todos. É exatamente, Carlos, fizeste aí um bom resumo, digamos, do que foi alguma evolução que ocorreu na região. Eu reforçaria aí a ideia de que o potencial esteve sempre presente. De facto, foi muito o aperfeiçoamento técnico e o conhecimento e o tal estímulo para dar seguimento no caminho da qualidade e da diversidade, que de facto hoje conseguimos tirar partido de todo esse esforço e de todo esse aperfeiçoamento técnico e tanto a tal geração que começou a surgir com o curso de Enologia na UTAD trouxe, e da engenharia agronómica, enfim, toda essa parte técnica, quer da viticultura, quer depois na própria enologia, trouxe de facto um aporte que hoje conseguimos usufruir então da tal diversidade de vinhos enorme que a região pode apresentar e apresenta. Manel, quando falamos da diversidade no Douro, no fundo temos que falar das características do solo. Existem, ainda há pouco li um estudo que temos mais de 60 formações geológicas, onde predomina claramente o xisto. Depois temos castas, com 115 autorizadas, temos a localização, temos altitude, temos exposição solar, temos clima, temos inclusive também a inclinação do terreno, entre outros, que permitem a produção de vinhos do Douro numa multiplicidade de características. Para ti, destes fatores, quais são aqueles que te parecem mais relevantes? Sim, de facto, temos sempre que falar da diversidade das castas, que nos trazem, de facto, a possibilidade de ter diversas nuances nos vinhos e quando vinificadas em conjunto, até podemos usufruir de uma complexidade muito própria do Douro. Obviamente, a questão da orografia e altitudes e exposições diversas que temos na região traz-nos oportunidades imensas de podermos ou procurar o melhor equilíbrio para os vinhos em função do estilo que queremos produzir. Mesmo com a questão climática e alterações climáticas, eventualmente com mais alguma suscetibilidade, podemos sempre na região ter possibilidades de procurar zonas um bocadinho mais altas ou até expostas a norte, eventualmente, quando os calores estivais possam ser bastante acentuados. E, portanto, isto traz um conjunto de oportunidades e de desafios, mas ao mesmo tempo capacidade de resposta a mutações, neste caso climáticas, que a região de facto é notável nesse sentido. De facto, Mariel, vou só te pedir para ajustar-te um bocadinho, tu estás fora do Instagram, só conseguimos te ver um pouco a orelha, mas voltando a falar se me permite só comentando a questão da diversidade das castas, nós temos as nativas e as importadas, e como disseste muito bem, neste momento de grande instabilidade climática e mesmo até de tendências de mercado, esta diversidade da casta é muito importante e mais importante do que nunca, e penso mesmo que é uma mais-valia. Eu até recordaria, como disseste, portanto, esta proliferação das castas procurou responder durante séculos, não só à necessidade de adaptação à diversidade climática e mesmo aos solos,
mas também a oscilação das modas e das tendências do mercado, sem esquecer que também foi muito importante para o combate das novas pragas e doenças, não é? Portanto, esta diversidade também marca um pouco esta tipicidade dos vinhos. Sim, temos vinhas, enfim, mais recentes, onde as plantações acabam por ser por talhões e que as castas, tanto plantadas em parcelas, mas também temos vinhas mais velhas, com muitas vezes as castas plantadas em conjunto. E, portanto, isso era quase um seguro de colheita, digamos assim, em que as castas, umas mais adaptadas portanto, a calores, outras mais adaptadas a situações mais frescas, umas mais resistentes a determinadas doenças criptogâmicas ou doenças da vinha. Tudo isso, toda essa mescla traria, em última análise, depois um vinho eventualmente sempre equilibrado, em função, mesmo com diversidade ou com nuances climáticas diferentes de ano para ano. Portanto, hoje também tiramos partido, de certa forma, de alguns vinhos que acabam por ser feitos na vinha, entre aspas. Portanto, isto é, os tais field blends. Chamado blend feito na vinha. Vinhos, exatamente, onde a própria vinha as próprias castas já estão adaptadas a essas particularidades de solo e clima, e depois, em co-fermentação, isto é, fermentadas em conjunto, acabam por produzir vinhos equilibrados e complexos que hoje são reconhecidos, não só nacional como internacionalmente, pelos consumidores e até pelos opinion makers. Eu só complementaria estas pistas, de falar um pouco do blend, portanto, isto leva-nos à questão também dos varietais. De facto, o Douro foi sempre uma terra de vinhos de lote, mesmo na altura dos vinhos de pasto, na década de 90, não se falava de vinhos varietais. Só depois, com a plantação, é que começaram a surgir os varietais, os primeiros vinhos de Touriga Nacional, que foi plantar nessa altura. Portanto, mas este blend, no fundo, hoje em dia, continua a encontrar, está muito longe de ter morrido, digamos assim, porque nós continuamos a encontrar seguidores que optam pela co-fermentação das várias castas, sempre à procura do ponto de equilíbrio ideal. Eu agora desafiava, Manel, para falar um bocadinho, nós já falamos aqui também noutras talks sobre outras características, mas hoje íamos dar aqui um pouquinho de ênfase aos vinhos brancos e depois falar um pouco da colheita tardia e dos espumantes. Para falar dos vinhos brancos, eu pegava naquele ponto em que tu referiste há pouco, que é da questão da altitude. Nós hoje temos a noção, enfim, de que tem papel determinante num clima quente como o Douro, a altitude, e até, em regra, dizemos que acima da cota de 500, ou mesmo acima, seria, digamos, o terreno ideal para a produção de vinhos brancos, pela grande frescura e pela acidez elevada. Mas a questão é que o Douro também é muito, muito extenso e diversificado e nem sempre podemos encontrar, aliás, parcelas que desafiam esta lógica da altitude, não é? Ou seja, questões como a exposição solar, digamos que nós podemos encontrar abaixo da cota de 500 metros vinhos que também muito bons, sobretudo naquelas encostas viradas a norte, que são menos, como dizias, fustigadas pelo calor e que conseguem conservar uma boa acidez das uvas. Não é? Portanto, falando agora um pouquinho dos brancos, o que é que nós te apraz dizer, digamos? Sim, a região, como tu disseste, a região foi sempre mais conotada com vinhos tintos, não é? Portanto, mesmo no universo do vinho do Porto, já isso se confirmava, e mesmo quando a aposta surgiu para os vinhos do Douro, de facto os vinhos tintos tiveram e continuam a ter um protagonismo maior. Em todo caso, hoje conseguimos ter acesso a brancos nos vários níveis de qualidade, muito bem elaborados e com um equilíbrio muito acentuado que nos dá prazer beber, seja nos estilos mais simples até aos estilos mais complexos. Precisamente porque, por um lado, temos a riqueza das castas e temos hoje que também se começa a conhecer cada vez melhor, do ponto de vista de castas brancas, quais são aquelas que estão mais adaptadas ao cima corgo, ao baixo corgo, aos calores do Douro superior, quais são aquelas que mesmo quando há um calor um pouco mais acentuado conseguem preservar a tal acidez, o tal equilíbrio de acidez que nos dá uma sensação mais refrescante nos vinhos e que, enfim, os tornam mais equilibrados e mais apetecíveis ao consumo. E, portanto, nesse sentido, há um conhecimento cada vez maior e há uma aposta mais direcionada para se conseguir os melhores resultados.
Por outro lado, também a tal questão de podermos ter a questão da altitude, podermos jogar com a altitude e com a exposição solar. Portanto, além de conhecermos cada vez melhor as castas e as selecionarmos em função também da localização, mesmo não havendo grande possibilidade de novas, enfim, de alterar um pouco, por exemplo, no caso de vinhas mais recentes, podemos, obviamente, em novas plantações, procurar, percebendo o contexto de altitude e de exposição, como estavas a dizer, se percebemos que há um calor mais acentuado, então podemos procurar a exposição mais a norte para, precisamente, compensar, mesmo em cotas inferiores aos 500 metros, permitindo que os 500 metros ou acima dos 500 metros as castas brancas estão mais adaptadas, porque, de certa forma, com o arrefecimento noturno, a acidez e os próprios precursores aromáticos se podem preservar mais. Obviamente, podemos, em cotas um bocadinho mais intermédias, em exposições não tão a sul, ou procurar o tal equilíbrio que nos dê garantias de vinhos de qualidade. Portanto, há todo aqui um conjunto de aspectos. Se quisermos aqui, digamos, fazer um desenho daquilo que são... Ao nível da vinificação também se tem que ter alguns cuidados para tirar partido, então, daquilo que é feito na vinha, ou melhor, que a vinha nos pode traduzir, e depois na vinificação, então, com temperaturas de fermentação mais cuidadas e, eventualmente, com o uso da madeira. E hoje também se sabe que as madeiras podem ser usadas de forma muito diversa, inclusivamente com madeiras um pouco mais de segunda, terceira, quarta utilização, madeiras mais velhas, digamos assim, que possam conferir mais equilíbrio aos vinhos, no caso, e alguma complexidade acrescida. Manel, estamos aqui a perguntar quantas castas brancas existem no Douro. Eu diria, em resposta, eu de cabeça aqui não tenho os números dentro das 115 autorizadas, mas eu diria que existe um núcleo duro que é o Viozinho, Gouveio, Moscatel Galego, Rabigato, Código do Lourinho e Malvasia Fina. Tu há bocado falavas nas chamadas zonas de eleição, onde é que elas se adaptam melhor. Parece-me que, tirando aqui o Viozinho e o Gouveio, que são, digamos, os pilares dos brancos do Oriense, se quisermos, opinião pessoal, nós temos o Rabigato, que é claramente uma casta do Douro Superior, e, por outro lado, temos a Malvasia Fina e a Códiga, que são claramente do Baixo Corgo, não é? Portanto, temos aqui, naquela faixa, se quisermos até generalizar, na faixa entre Mursa e Carrazeira de Anciães, é claramente a melhor zona do Douro de produção dos vinhos brancos, não é? Sendo certo, parênteses, as vinhas velhas são de facto aquelas onde se produzem os brancos de melhor qualidade. Sim, creio que tu referiste exatamente as vinhas mais antigas e o ano de vinho. Estamos aqui a sobrepor, desculpa, Manel, podes falar. Sim. Não, é mesmo isso. Eu penso que resumiste bem, de facto, a questão do Rabigato, mais adaptado às zonas um bocadinho mais quentes, porque preserva muito bem a acidez, assim como o Gouveio também, de certa forma, também retém bastante bem a acidez e consegue um bom equilíbrio de maturação. E, de facto, a Códiga, eventualmente mais no Baixo Corgo e a Malvasia Fina, creio que, de grosso modo, é isso que no fundo, hoje se sabe, embora, claro, começam a aparecer também outras castas que possam começar a ser estudadas no universo muito grande de castas. Eu também não tenho presente qual é o número, efetivamente, de castas brancas que são autorizadas para a produção de um Douro, mas o que é certo é que há castas que, se calhar, não são a tal aposta mais clara, no caso, esta meia dúzia que fomos referenciando, mas que podem vir a ser estudadas e estão a ser, de certa forma, alguma experimentação a ser efetuada para, num futuro próximo, ou mais ou menos próximo, poderem até também ser uma aposta segura para a produção de vinhos de qualidade no Douro, ou pelo menos em maior volume de plantações e de vinhos produzidos a partir dessas castas. Há bocado falavas aí na fermentação dos brancos. Existe alguma forma, digamos, mais utilizada, ou seja, barrica nova, maior porcentagem de barrica usada, ou mesmo até o uso das barricas velhas, Manel? Sim, o que me parece, e penso que falando com... Sim, no caso dos vinhos que nós temos apreciado na Câmara de Provadores e mesmo em conversa com enólogos e toda a evolução, no caso dos brancos principalmente, nota-se fundamentalmente o uso de madeiras um pouco mais, não tão novas. Isto é uma porcentagem cada vez menor de madeira nova na elaboração dos vinhos e dos lotes finais. Isto é, porcentagens mais pequenas, e isto também é uma tendência também quase, diria,
transversal um pouco ao universo do vinho internacional. Menos madeira nova, madeiras de segunda, terceira ou quarta utilização, que transferem menos compostos para o vinho, mas de certa forma permitem que ele adquira uma certa complexidade acrescida, que depois traduzem de facto uma mais-valia final para o vinho, não marcando em demasia, pelo contrário, permitindo a expressão das castas e do próprio terroir do Douro, mas aportando aí alguma maior complexidade aos vinhos. Eu creio que esta tendência é clara e vai continuar a existir no futuro próximo. Manuel, temos aqui uma pergunta que é se a Malvasia é proveniente do Dão. Não tenho... Para mim, a Malvasia fina é equivalente ao Boal da Madeira, não é? Portanto, não sei a origem propriamente dita. Tenho aqui a equivalência com o Boal da Madeira. Mas, continuando, Manuel, até porque estamos aqui já na parte final. Aqui o Boal da Madeira, mas não sei se é originário do Dão, isso não tenho esse dado, não tenho essa ideia. Muito bem. Falaríamos aqui um bocadinho, não sei se queres começar pela colheita tardia ou íamos direto ao expomente. Qual seria a tua opção? Tanto faz. De facto, é só para referirmos que a região, para além dos vinhos tranquilos, ou vinhos brancos, tintos, rosados e o vinho de Porto, obviamente, temos depois espaço ainda por toda esta altitude, exposições, diversidade climática, como fomos acabando por referir, acaba por ser capaz de produzir outros estilos, como, por exemplo, o Vindima Tardia, que são vinhos que são produzidos a partir de uvas que são deixadas na vinha um pouco até mais tarde para acumularem um pouco mais de açúcares e alguns aromas associados a alguma maior maturação, sobrematuração da vinha, e que, portanto, obviamente vamos usufruir de um vinho normalmente doce e com aromas e sabores mais marcados pela tal sobrematuração que tem que estar presente na apreciação organolética. Isto é, vamos obter aqueles aromas mais de fruta de caroço, de pêssego, fruta tropical, às vezes umas notas mais de mel, e nos melhores exemplos, aqueles que de facto, e a região é muito interessante, porque conseguimos exemplos até com o ataque do fungo, o tal podridão nobre, a Botrytis cinerea, que é exatamente aquele fungo que nós procuramos evitar a todo custo para produzir um vinho tranquilo, mas que em algumas regiões consagradas mundialmente, como Sauternes, como alguns vinhos alemães de grande nomeada, os TBAs, ou até os Seleção de Grenoble na Alsácia, ou mesmo no Val do Loire, enfim, há regiões que são, e Tokaj na Hungria, obviamente, são regiões muito especializadas ou muito conceituadas por esse tipo de vinhos, mas na região temos alguns exemplos que conseguem usufruir dessa mais-valia ou dessa complexidade do tal ataque do fungo Botrytis e traduzir aromas de compota de citrinos, notas de mel ainda mais acentuadas e depois uma persistência e uma complexidade em boca absolutamente notáveis. E a região tem exemplos interessantíssimos e bem conseguidos nesse contexto. Portanto, é uma região que nos surpreende a toda a hora e, de facto, alguns exemplos a descobrir que são absolutamente notáveis. E um desses são os espumantes, Manel. Para terminar, e antes de encerrarmos, iríamos falar um pouquinho dos espumantes. Para dar-me aqui uma pincelada sobre os espumantes. Também aqui nos espumantes temos bons exemplos, obviamente falaremos sempre dos espumantes de champanhe, enfim, de que será a referência mundial mais conhecida, e os cremas franceses, mas nos espumantes também temos na região vinhos que, principalmente vinhos já com algum estágio com as leveduras, portanto, chamada autólise das leveduras, após a segunda fermentação em garrafa, e temos milésimos com 36 meses de estágio mínimo com as leveduras, que são absolutamente também fantásticos, mas mesmo alguns vinhos mais simples, ou que têm o mínimo dos 9 meses após a segunda fermentação de estágio, que mesmo assim, em cotas aqui sim um pouco mais em altitude, porque não queremos vinhos, os vinhos base têm que ser menos alcoólicos, porque vai haver uma segunda fermentação em garrafa, né, pelo método clássico, mas que mesmo assim, portanto, conseguimos ter vinhos base com esse nível de acidez e de capacidade de depois absorverem os aromas da autólise das leveduras, que depois traduzem espumantes muito bem conseguidos também. E mais uma vez aqui a região a dar provas de que não só tem potencial, mas depois tem arcabouço técnico para dar sequência a esse potencial que existe na região e depois os vinhos falam por si, portanto, e nós tiramos partido toda essa qualidade. Aliás, sem citar o nome, um reconhecido produtor de espumantes no Douro dizia outro dia que
tal como os espanhóis criaram a palavra cava, que nós devíamos abandonar a designação genérica espumante para batizar o espumante do Douro com um nome qualquer, enfim. Falamos aqui de uma estratégia de marketing, mas é um pouco nesta linha que tu dizias, Manel, e agora para terminarmos. O Douro vai continuar a surpreender-nos, não temos dúvidas, por razões todas elas ligadas, quanto a mim, à qualidade superior das uvas, que nós aqui tivemos a oportunidade de abordar, a variedade de estilos que temos na região e a inovação que vai continuar a existir. Hoje temos cada vez mais estes processos tradicionais de vinificação que se articulam cada vez mais com novas técnicas e sabores e saberes enológicos que nos dizem claramente que esta modernização científica apoia-se cada vez mais na tradição para elaborar vinhos de grande qualidade. E por isso vamos continuar a explorar desta região magnífica e singular como é a região do Douro. Absolutamente de acordo, Carlos. E ali, inclusivamente, o congresso que vai haver no final, em novembro, que se intitula Douro e Porto, Memória com Futuro, portanto será o Instituto também que está a organizar, é precisamente uma homenagem a todo este passado riquíssimo que a região tem e que alicerça aquilo que vai ser, de facto, um futuro que esperemos todos que tenha a ser mais risonho e mais consistente e mais produtivo em todos os aspectos para a região. Manel, para terminar, só para relembrar aqui as pessoas que nos ouvem, que hoje, a partir das 9 horas, podem com a hashtag, tanto Porto Wine Hour, poder partilhar as suas fotografias e recordar que na próxima quinta-feira vamos ter aqui um Talk About Wine um pouco diferente. Vamos ter aqui um convidado, o Jorge Rosas, o CEO da Ramos Pinto, que vai falar sobre o seu pai, José Ramos Pinto Rosa. Portanto, vai ser moderado pelo Bento Amaral e vamos dar aqui uma abordagem a uma das grandes figuras do Douro, portanto, na primeira pessoa do seu filho. Muito obrigado a todos, obrigado por terem seguido aqui no Facebook e no Instagram. Manel, um abraço para ti também. Um abraço, até amanhã. Até a próxima.